o Senhor Jesus, a humanidade impecável do Senhor Jesus. Em Hebreus nos diz categoricamente que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Na tradução de John Nelson Darby, dá um sentido mais claro e mais verdadeiro a esse respeito. Diz assim, que em tudo ele foi tentado, pecado à parte. A palavra sem pecado pode dar a conotação de que ele apenas não pecou. Era perfeito e apenas não pecou. Só que vai muito além disso. O que Hebreus diz ali não é que apenas não pecou, mas sem pecado. Não havia nele a natureza pecadora. Não havia nele nada que o conduzia ou o dirigia a pecar. Não tinha nada nele, não tinha resposta no seu corpo que o fazia, ou que ao menos uma insinuação a pecar. Ao ser tentado não havia resposta nenhuma no seu corpo. Agora imagina, Pedro nos diz a respeito de Ló, através da sua desobediência, porque ele se interessou nas campinas verdes, nos pastos verdejantes de Sodoma, né? Ele se atraiu pela beleza de Sodoma, ele foi lá e armou tendas, armou casa dentro de Sodoma, aquela cidade dissoluta, uma cidade que havia pecado gravemente contra o Senhor, a ponto do Senhor destruir aquela cidade. E o que nos é dito a respeito de Ló, que ele afligia a sua alma justa. Agora imagina um homem perfeito como o Senhor Jesus, que tinha a humanidade 100% perfeito, tudo nele era 100% perfeito, 100% homem, 100% Deus, sua alma era 100% perfeita, sua saúde era 100% perfeita, sua mente era 100% perfeita. Como não era para ele uma agonia, como a sua alma não era afligida, tendo que conviver ou tendo que testemunhar a injustiça e a maldade dos homens. E tendo que estar aqui e ter a sua alma justa afligida por tudo isso. Então o Senhor Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Há uma grande tentativa de Satanás a tentar diminuir esta pessoa. De todas as pessoas da Trindade, das três pessoas da Trindade, a pessoa do Senhor Jesus é a mais atingida, a mais odiada. Sempre, a maioria das religiões, a pessoa mais atingida é o Senhor Jesus. O Espiritismo, por exemplo, tem como um grande homem, um ser iluminado, um ser de luz, um ser que alcançou a espiritualidade. Mas falar isso do Senhor Jesus é a mesma coisa usando agora um exemplo tosco, é a mesma coisa de falar que Einstein era um grande professor de tabuada, era um bom professor de matemática. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele é muito além. Ele é 100% homem e 100% Deus. Alguém que não tinha resposta alguma nele, nenhuma insinuação, nada que o incitava a pecar. Por exemplo, quando nós somos tentados, seja por que tipo de tentação que for, muitas vezes podemos vencer a tentação, porque ele nos dá o escape. Só que em nosso corpo, nós fomos tentados e fomos afligidos, fomos seduzidos a cair. Só que nele não havia resposta alguma.
Por exemplo, a tentação do Senhor Jesus, lá no deserto, foi mais no sentido de provar quem ele era de fato. Em todas as vezes, nele não houve resposta alguma. Então, esse mesmo Senhor, aonde diz Hebreu, é ele que se compadece das nossas fraquezas, das nossas aflições, e ele é o intercessor, aquele que intercede por nós diante do Pai. Intercede como um sumo sacerdote, e é também o nosso advogado e o sumo pastor da nossa alma. Bendito Senhor Jesus, em tudo foi tentado, mas sem pecado.